Olá, eu sou Sabrina Pires e esse é mais um Pauta e Prosa, o videocast barra podcast para você que só nos ouve, uma produção do Jornal da Gazeta. E hoje o nosso assunto, realização de sonhos, os últimos desejos. A gente vai falar com o Roberto Palmeira, que veio do Rio, vai dar essa entrevista para a gente para falar de um projeto que está chegando também aqui à capital paulista. Na bagagem, mais de 200 sonhos realizados com pessoas que estão em camas hospitalares, que sabem que estão no fim da vida muitas vezes, enfim, situações complicadas, mas ele consegue arrancar sorrisos. Roberto Palmeira, como que é isso? Que mágica é essa? Esse foi um projeto que nós conhecemos a partir da Holanda, é um projeto que hoje está em 19 países. E a proposta deles é exatamente isso, dar mais vida aos dias, em vez de dias de vida. A gente sempre busca dar sorrisos, dar lembranças, fazer com que pessoas façam seus fechamentos a partir de doenças ameaçadoras de vida. Não necessariamente em final de vida, elas têm que ter uma doença ameaçadora e que não acreditam mais, né? Essa que é a ideia. Mais de 200 sonhos já realizados? Já desde 2017 aqui? 2017 foi o primeiro. E está chegando agora a capital paulista, mas Rio de Janeiro, que é de lá que você vem, mas está em outros lugares também aqui no Brasil. Estamos em Rio de Janeiro, depois conseguimos montar Jundiaí, Governador Valadares, aí veio São Paulo. São Paulo agora a gente está indo para Bahia, Recife e Belo Horizonte. Agora, como é que funciona isso? Porque eu imagino que dentro de um hospital tenha uma série de protocolos. Sim. E também há um ambiente de dor, de tristeza, muitas vezes já de um luto antecipatório. Sim. Da família, da própria pessoa. E aí arrancar um sorriso, chegar lá falando em realização de sonho, como é que funciona isso na prática? Como é que vocês identificam primeiro os pacientes e depois como é que vocês fazem para aquilo virar realidade? Isso normalmente a gente conta essa história do que a gente faz para as instituições e a gente nomeia interlocutores. Então, essas pessoas vão olhar para a história das pessoas. Então, por exemplo, tem uma senhorinha lá que deu aula a vida inteira, para ela era super importante, e ela sente tanta saudade de dar aula. Então, a gente vai identificar onde ela deu aula. O objetivo é não falar com o paciente. Onde ela deu aula, quem eram os alunos, em que época que foi. A gente junta esses alunos da época e a gente faz uma reunião para que ela tenha uma surpresa de chegar um dia e falar, nossa, meus alunos e tal. Ou alguém que quer escrever um livro e a gente pega os escritos deles, as poesias e tal, faz uma surpresa. Alguém quer uma festa. Então, a gente sempre busca uma surpresa. Teve um recente que a gente fez uma senhora, uma ideia linda. Ela queria fazer um casamento. Ela, com 35 anos, tinha se separado e conheceu o boy da empresa dela, do Banco do Brasil, com 17. Se apaixonaram e ficaram juntos. Ela já estava com 70, por 35 anos. Tiveram filha, neta, tudo bem, legal. Ela queria fazer um casamento só para deixar a pensão para ele. E a gente foi. Legal, vamos fazer e tal. Me deram essa notícia na quarta noite. Vamos fazer um casamento? Vamos. Era um casamento para assinar. A gente conseguiu maquiadora, vestido, decoramos o hospital todo com tapete vermelho, com flores, com tudo, amigos de infância. Então, quando dá 3 horas da tarde, na sexta, foi uma surpresa para ela. Entra uma pessoa, bota um vestido branco nela, não sabia o que era, maquia ela e desce com ela. E ela vê aquela história toda, aqueles amigos, uma choradeira, uma emoção, docinhos, bebida, comida. Então, é esses momentos especiais. Transmuta o ambiente, né? Transforma. Muda. E transforma para todos que estão à volta. Para profissionais de saúde, para as pessoas que assistem, para as pessoas que vêm depois, porque nós temos 2 objetivos no Hope. O primeiro é fazer com que as pessoas lembrem dos seus sonhos. A gente precisa lembrar as pessoas dos sonhos. Quem está assistindo isso, com certeza está se perguntando, cara, qual seria meu sonho? O que eu realmente quero? E é engraçado, né, quando a gente fala de sonhos hoje, se eu perguntar para qualquer pessoa que está nos assistindo agora, quais são teus sonhos? Provavelmente virá um dos 5 dos brasileiros. Casa própria? Hã? Casa própria? Casa própria, carro, viagem, cirurgia plástica e um gadget, um iPhone, um negócio. Cirurgia tá aí? Tá, nos 5 primeiros. Mas quando você tem pessoas em situação delicada de saúde, nenhum desses 5 vem. Vem ver o cachorro, vem rever alguém, rever uma praia. Muita coisa. Cachorro, um gato. Comer uma coxinha de galinha, que às vezes ele não come.
Então, a gente tem essa sensibilidade de entender o que é significativo para ele ali naquele momento. São sonhos difíceis de fazer? Quer dizer, você está dizendo alguns Nunca. que não, né? Mas tem uns que eu já vi ali, que é pular de paraquedas, asa delta com mais de 90 anos, e a pessoa ali ainda está com um diagnóstico de uma doença grave. Eu falei, gente, quem que é mais louco, né? É muito lindo, porque é um momento que elas não acreditavam. Essa senhora, por exemplo, de 92 anos, ela dava açuquinha para o beija-flor na varanda dela. E estava na pandemia, então ela ficava dando açúcar para receber beija-flor. E aí você perguntava para ela, o que você quer fazer? Eu quero voar. Dona Iracema, ela queria voar. E aí, como é que eu vou fazer uma senhora de 92 anos se despinguelar lá da Pedra da Gávea? Não tem como, né? Então, a gente teve essa ideia, vamos fazer de forma virtual. E aí, conseguimos botar um voluntário nosso. Ele voou com o Rui Marra, que já fez mais de 40 mil voos. Ruizinho fez um voo para ela. Então, ele fazia, vamos lá, Dona Iracema, a gente sobe agora, respira, inspira, respira. Ele dizia para ela respirar. E tudo sendo possível dela ver, olhar para cima, ela via o céu, para baixo ela via a praia. É uma realidade muito próxima do que acontece. E nesse dia nós fomos com o Rui lá na casa dela e o Rui orientou ela para voar. Nossa, uma choradeira única, né? E ela voou. Ela voou. E ela voou e está voando, porque ela continua voando. Ela só botar o óculos e ela voa a hora que ela quiser. Antes de eu te perguntar sobre os seus sonhos e como que você chegou nisso, queria que você falasse um pouquinho mais desses sonhos. Como é que eles são viáveis? Porque quando você diz a gente, é a gente quem? Vamos lá. Hoje nós somos 7 conselheiros, um grupo que eu chamo de Floresta Encantada, só tem monstro. Eu tenho, Tem outro onde? eu tenho 17 diretores, que eu chamo de 17 mais 1, 171, porque sempre tem um que fala assim, eu não mereço estar nesse grupo, eu sou impostor. Então, 171. Eu tenho hoje 7 operacionais, são as pessoas que operam, na verdade, e 292 voluntários. O voluntário é o grande segredo disso porque a gente dá uma amplitude na network. Na hora que você fala assim, eu preciso encontrar um sanfoneiro que faz show no Nordeste. Eu não sei quem é esse cara, eu nunca vi. Mas aí a gente espalha no grupo e alguém conhece, mora, é vizinho da mãe do sanfoneiro. Então isso é maravilhoso, a gente amplia. Isso é um grande exercício de network. E hoje a nossa network vai além, porque se eu precisar de alguém que tem um sonho, sei lá, com Paul McCartney, eu consigo com o pessoal da Inglaterra, talvez, chegar a ele, eu consigo chegar na Shakira, eu consigo chegar em algumas pessoas por network. Agora... Princípio da lei de Milgram, que você está a 9 graus de distância de qualquer pessoa no mundo. Agora, com redes sociais, está a 4. Então, eu utilizo isso de uma forma bem bacana para o bem das pessoas. E funciona, tem funcionado muito, né? Muita coisa. Roberto, eu queria aproveitar para te perguntar da onde que veio essa história. Você disse que se inspirou num projeto que está em 19 países. Mas por que você foi atrás disso? Eu sempre gostei de trabalhos voluntários. Eu trabalhei no CVV, atendendo a pessoas que queriam terminar com suas vidas. Trabalhei na Junior Achievement, com empreendedorismo juvenil, infantil. Trabalhei com... Sua formação qual é? Viva Rio, marketing, pós-graduado em administração e atualmente lutando com mestrado para viabilizar, para dar uma parte acadêmica ao entendimento do impacto dos sonhos na vida dessas pessoas. Já vamos falar disso, mas então volta, porque na verdade o hospital estava longe ali, né? Longe. Eu fiz medicina em 79, tomei pau. Eu fiquei meio frustrado. Talvez... Resgatou agora. Depois fiz veterinária. Falei, não era isso. Resgatou que os cachorros estão levando. A gente vai fazendo. Né? Isso é que me deu network, né? Não, mas e aí? Lógico, mas e aí? Aí como é que você chegou nesse... Você sempre trabalhou com voluntariado? Um dia uma amiga de trabalho, eu dava aula no Senac, e uma amiga falou assim, pô, tem um projeto, você gosta de trabalho social, você vai amar. E aí me apresentou o projeto do Kees Veldber, um paramédico holandês que, infelizmente, faleceu em 2021, aos 62 anos, teve um infarto fulminante, por ironia do destino, não realizou seu sonho, pelo menos não o último. Aquele último. Aquele último, né? Realizou 22 mil sonhos pelo mundo, que era dele, ele criou. E em 2006 ele começou esse projeto, ele levando um marinheiro de um hospital para o outro, um paciente, e o hospital falou, segura aí que não tem vaga, isso acontece em qualquer lugar do mundo. E aí ele foi conversando com o marinheiro, ele tinha que ficar rodando com a ambulância. O marinheiro falou, será que você me leva no porto de Vladingen? Ele queria ver a água, mais uma vez. Ele tinha sido marinheiro a vida inteira. E ele falou para o Kees assim, poxa, se eu pudesse navegar mais uma vez, mas acho que eu não vou conseguir. Eu tenho câncer de pâncreas, eu sei que eu tenho pouco tempo de vida.
E o Kiss, no dia seguinte, achou que isso era fácil. Deu 2 telefonemas, pediu uma ambulância emprestada. Pegou o Mário Stefanuto e levou para navegar. E foi uma choradeira de todo mundo. E aí ele entendeu a missão dele. Falou, cara, eu quero fazer isso o resto da vida. Falou com a esposa dele, a Inek, que é uma querida, uma enfermeira. E foram fazer sonhos o resto da vida. E lá na Holanda, eles têm um olhar muito para essa questão da doação. Eles já têm hoje 7 ambulâncias doadas, têm 270 voluntários. Os voluntários são engajados. Eu tive com eles lá em 2019 e com o pessoal do mundo inteiro. Quando ele estava ganhando o prêmio de homem mais inspirador do mundo em 2016 pela BBC de Londres, eu vi essa história, me apaixonei. E vi ele levando um rapaz carequinho que tratava da girafa no zoológico. A girafa reconheceu, desceu e lambeu o rosto dele. E aí a coisa ficou esquisita, que eu vi aquela foto mexeu comigo, me impactou. Aquela foto me deu uma sacudida que eu falei, eu tenho que fazer isso no Brasil. E eu comecei do nada, enchendo o saco de todo mundo para fazer sonho. As pessoas gostam de ajudar? Eu sei que na sua lista de pessoas que participaram, famosos, Anitta, Djavan... Fagundes agora, nossa, muita gente famosa, gostam, e assim, não gostam, precisam. As pessoas têm necessidade. Sabrina, a coisa mais gostosa do mundo é você ver no sorriso do outro o resultado do teu trabalho. Quando você consegue isso, acho que você conseguiu acender, é o que os gregos chamam de areté, é a excelência da tua vida, das tuas coisas. Tudo faz sentido. Tudo. E as pessoas que querem também sentir esse gostinho, como é que vão poder fazer aqui em São Paulo? São Paulo pode se inscrever pelo site. A gente agora está fazendo uma mudança rápida no site, que como todo trabalho voluntário, a gente tem muita dificuldade de recurso e tudo. Eu luto com isso há muitos anos, porque eu tenho recurso para os sonhos, nunca me faltou. Mas para o dia a dia, para a coisa do contador, do site e tal, a gente sempre falta alguma coisa. Então, a gente está fazendo uma modificação no site, está botando as abas de cada estado, de cada local que a gente tem, os sonhos, as pessoas que participam. Então, vai ter tudo ali, os parceiros de cada local. E qualquer pessoa pode participar? Jornalista pode participar? Pode, vai ser uma delícia. Não é só profissionais de saúde, pelo contrário. Eu tenho aqui em São Paulo, por exemplo, tem uma médica, Milena Reis, que é uma querida, uma amiga, uma médica de uma competência que já realizava seus sonhos com pastéis, levando coisa, contrabando, a gente chama de contrabando, levar pastel para paciente. Tem um rapaz de TI que é maravilhoso, hoje trabalha com a Apple, o Carlos Capitânio. Tem o Brajão, que é psicólogo de um grupo também, de um hospital japonês aqui. Tem Juliana e tem uma série de pessoas aqui que nos ajudam já. Já vai começar, então? Já tem sonho Já tem sonhos até realizados aqui, já estamos começando, os 2 primeiros já tem. E agora vai deslanchar. A gente precisa de pessoas, por favor, indiquem sonhos e voluntários. Entrem pelo site, tem a possibilidade de indicar os 2 por ali. É isso que eu ia te perguntar também. Pode ter muita gente vendo a nossa entrevista e pensando, mas eu tenho uma pessoa que está no hospital e que adora, sei lá, Chico Buarque, sei lá, o que está vindo na minha cabeça aqui, e ama ou gostaria de uma serenata. Não sei porque eu estou indo para música, tá? Vamos pensar no pastel, então. Queria comer um pastel? Não sei, qualquer situação. Como que a pessoa faz para também encontrar, olha, a minha mãe, o meu avô está numa situação e ele precisa tanto. Às vezes isso também cura, né, aquele momento para a família, né, para quem está do lado. Muita coisa. Quando vocês tiverem alguma indicação, pelo site a gente tem indicação de sonho, de voluntário, tem tudo ali. Tá? De quem precisa e quem pode fazer, tá tudo ali. Também. Eu quero ser voluntário, tá ali. Eu tenho um sonho para indicar, tá ali. Eu quero fazer uma doação, tá ali. Doação recorrente, tá ali, tudo tá ali. Agora, Roberto, eu imagino que muita gente te pergunte por que só essas pessoas em fim de vida ou quando a vida de fato está ameaçada por uma doença. Por que não antes? E imagino que cheguem pedidos para vocês de pessoas num perfil que não é esse. Como que vocês respondem a isso? Com todo o carinho do mundo, dizendo que a gente tem um foco, que a gente tem que atender e assim, eu me propus a fazer aquilo. Eu não consigo atender a todos os sonhos que eu gostaria. Eu queria colocar isso dentro do SUS. Esse é o meu grande sonho. E porque é ali que você pode? tem... Será que tem chance? Assim, tô tentando. Sem ser sonho, mas você acha que é um sonho bem realizado? Bem realizado. São 2 sonhos que eu tenho. Um é colocar isso dentro do SUS, porque eu acho que isso tem todo... A gente levou uma menina uma vez tão querida e ela queria ver o Cristo de perto no Corcovado. E ela estava muito incomodada de falar isso, porque ela achou que só ia gente muito rica. Olha.
Então, as enfermeiras e tal, lá do hospital que ela estava, emprestaram uma roupa para ela, toda bonita, e ela foi, eu me lembro, eu fotografei uma lágrima dela caindo, porque ela achou que isso aí é gente muito importante para ver o Cristo. Então, é isso que a gente quer fazer, esse olhar de que é para qualquer um, os sonhos são para ser realizados. E a gente tem que ter esse olhar. Você perguntou por que isso. O Brasil hoje, pouca gente sabe disso, existe um ranqueamento de morte. Em 2010 foi feito o primeiro ranqueamento mundial de como as pessoas morrem nos países. O Brasil não figurou. Em 2015, de 50 países, o Brasil apareceu em 42º. Em 2021, agora recente, o grupo Lien, de Singapura, fez um outro apanhado muito legal de 81 países. Aí sim, o Brasil está em 79. Nossa! Nós morremos melhor do que Paraguai e Líbano, somente. E quando você fala disso, como é que esses caras veem isso? É algum equipamento da NASA que tem? Não, são perguntas simples. Esse cara morreu num lugar limpo, arejado, como ele queria. Esse cara teve informações que dessem para ele a possibilidade de escolher o que fazer. Esse cara teve a família incluída. Esse cara teve a espiritualidade dele levada em consideração. São 13 perguntas desse tipo. Não é nenhuma tecnologia... É olhar, Sabrina. A gente morre mal por olhar. Porque a gente não A gente olha. morre com Humano, falta né? A gente morre com dor, com falta de ar. Por olhar. Então, esse estudo tem 13 perguntas, tem 4 fechadas, tem 4 abertas, o que você poderia fazer para melhorar e tal, e uma sobre opioides, que a gente também tem dificuldade e tal, de liberação aqui no Brasil, né? Mas a gente vê, quando você fala Rio, São Paulo, não tanto, mas quando você vai para o interior, você vê gente morrendo com dor, com sofrimento, por quê? Você sabe que no Jornal da Gazeta, faz bastante tempo, eu fiz, e para mim foi um grande aprendizado, porque eu não conhecia, isso já tem mais de 10 anos, eu fiz uma reportagem sobre cuidados paliativos. E era uma iniciativa, inclusive, pública, né? E aquilo, assim, é o óbvio, né? Que você fala, como ninguém fez isso antes, porque é tão óbvio de tratar o ser humano e não a doença, tratar com carinho e não só Sim. com o remédio que vai na veia. Então, e aí você estava falando das pessoas morrerem com dor, morrerem com falta de ar, numa situação que eu imagino que não dá para pensar em sonho. Talvez o que ela queira mesmo ali é cessar aquela dor para depois conseguir... Exato. Pirâmide de Maslow, necessidades primárias. O cara quer comer, beber, não ter dor, é o mínimo, né? E a gente tem que desenvolver isso. Isso é muito recente. Cuidados paliativos começaram na década de 50 e 60 com 2 mulheres, basicamente. Foi a Cicely Saunders, na Inglaterra, que era uma querida, que ela tinha um olhar para as pessoas diferente. Ela olhava e entendia que não podia ser sedação e dorme e some. E a outra nos Estados Unidos, que foi Elizabeth Kubler-Ross, que também teve esse olhar. E as duas começaram esse processo. É engraçado, a gente tá num movimento agora de cuidados paliativos junto ao SUS para fazer essa introdução de cuidados paliativos de verdade para acontecer. E eu fiz um levantamento dos paliativos do Rio. Engraçado que eu perguntei quem tem formação em cuidados paliativos. São 75%. Bom, em que ano formou? Você vê 19, 20, 21. Então, a gente teve um boom agora, 19, 20, 21, de pessoas que começaram a olhar para cuidados paliativos. O que são cuidados paliativos? São cuidados de olhar para as pessoas em final de vida para diminuir dor, diminuir sofrimento, incluir pessoas. Então, isso é que é importante. E não é desistir, né? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver só com... Espera que antes você é uma pessoa, você precisa de um acolhimento diferente para que... Olhar o doente. A gente siga, enquanto a gente respirar, siga com carinho, dignidade e os cuidados, né? Que tá tudo certo. Eu adoro esse assunto. Eu já vi vários Por mim, a gente fala até de noite. Mas vamos falar de sonho, vamos falar um pouquinho mais de sonho, porque você estava me dizendo agora que as pessoas, elas querem coisas assim, que às vezes surpreendem, Sim. né? Então, a minha dúvida é saber que se está próximo do seu fim, ou a possibilidade disso ser muito mais real do que a gente leva em consideração, muda alguma coisa no olhar da pessoa? As pessoas, é uma oportunidade de transformação e aí, no caso também de realização de um sonho? Tudo. Eu chamo de test drive da morte. Você não precisa fazer um test drive da morte para dizer o que você ama, o que você quer, né? E você aprende muito isso. Esse trabalho tem me dado essa alegria de poder dizer que eu amo para as pessoas que eu amo, na hora que eu amo. Eu não deixo para amanhã. Eu li um negócio do dia tão legal que falou assim, tem muita gente falando muita coisa, que quer falar muita coisa para você, estão só esperando você morrer. E é verdade. Por quê?
por que não agora, né? Então, a gente tem que ter esse olhar, a gente tem que entender que isso existe e que a gente não precisa ter esse test drive, ter essa coisa. A gente não... O grande barato dessas pessoas é ter essa garra e ver como muda. Eu não preciso mais de uma Ferrari, eu não quero essa Ferrari. Eu quero estar abraçado com uma pessoa, eu quero ter a oportunidade de morrer do lado de alguém que eu segure a mão e olhe nos meus olhos e fale, cara, que bom que eu estava aqui nesse momento, que estou junto com você, estou atravessando isso. Eu tenho visto atualmente, Sabrina, eu já cheguei a ver 2 mulheres que eu tive a oportunidade de ver morrer cantando, cara. Nossa. Então, isso é um... Acho você vai dizer assim, isso está desligada. Não, cara, está entendendo que isso é um processo. Né? Exato. Teve uma agora na Bahia tão bonitinha que ela gravou pra gente. Ela falou, ela botou uma risadinha. Ô, meus queridos, eu sei que eu não estou bem e tal. Daqui a pouco vai ter meu velório. Eu quero todo mundo lá muito bem, muito alegrinho. Ela gravou isso e morreu 10 horas depois. Ela estava consciente que ela tinha um tempo de vida, de história. Não dá para ser igual depois de passar por uma situação dessa, cara, né? De assistir que seja, não né? Dá. É lindo. Você sabe que estava pensando aqui, tô ouvindo agora, eu li um livro do Saramago que me marcou muito, que chama Intermitências da Morte, que em dado momento ali, não é um spoiler, tá? Dado momento ali do livro, a morte fala o seguinte, vou mandar avisar, camarada, você vai morrer daqui 7 dias, 8 dias, enfim, uma semana. É isso que você tem de tempo. E as pessoas se revoltam. E, assim, a reação das pessoas no livro, sensacional, porque cada uma reage de um jeito. Mas seria bom se a gente soubesse que, olha, se você tivesse essa oportunidade, talvez a gente fosse diferente. Muita coisa. Eu costumo dizer que a gente tem 2 formas de morrer. De repente, sem aviso ou com aviso, né? E eu brinco muito que eu sou carioca, moro no Rio, que já é perigoso, ando de moto, tenho sogra. Então, são 3 fatores de risco, né? Então, assim, você pode sumir de repente. E por isso eu comecei a fazer um escrito, eu botei placas de PowerPoint para as pessoas que eu amo, deixei mensagens. Agora eu vou começar a gravar e deixei uma pessoa para fazer esse inventário da minha morte. Eu achei isso muito interessante. E tem pessoas que têm um aviso. Na Europa, em alguns lugares do mundo, você tem uma instituição chamada hospice, que são um híbrido entre hospital e casa, quando você tem, por exemplo, uma pessoa com câncer de pâncreas. Se ficar em casa, as pessoas ficam com medo de morrer, não saber o que fazer, dá um problema, dá uma falta de ar e tal. E se ficar no hospital, fica lá sendo sedado. Então, o hospice é uma instituição para isso, né? E eu gostaria muito de ter essa oportunidade de estar num hospice, de ser bem cuidado. Eu vi hospice lá fora, na Europa, na Holanda, em Roterdã. Tem banheira de hidromassagem, tem lugar para sexo, tem... O cara quer tomar um esquinho, quer tomar uma bebidinha, tem lá. Uma maconha, na Holanda pode, né? Uma maconha, tem. Então, cara, eu quero... O que vai comer hoje, seu Zé? Vamos comer uma rabadinha, vamos fazer uma rabadinha pro seu Zé. É isso, é ter um comprimento de vida, não é uma coisa formal. Não tem ambiente mais fúnebre do que um CTI. Você não pode ter uma música no CTI, gente, não pode ter uma musiquinha clássica, não pode ter uma televisão. Por quê? Falando em fúnebre, o pessoal acha que você é meio... Zero. Não, eu tô perguntando assim, pessoal, nem sei quem, porque é alegria pura, né? Carnaval em pessoa, com sotaque carioca ainda, não é? Não dá para pensar em coisa Zero. triste e tal. Eu só estou no momento mais legal da vida daquela pessoa, muitas vezes. É a pessoa que teve um aniversário na vida e foi aquele. A gente fez um aniversáriozinho agora lindo de outra menina de 15 anos. 15 anos, é isso que eu ia te perguntar, não é só gente com mais idade? Não. Você tem todas as idades. E não é todos que vão daqui para óbito, né? Tem muitos que recuperam, e esse é o grande barato, né? Recuperam de um câncer, recuperam de uma má formação arterial, como a gente já teve lá com o Djavan, que foi cantar para um menino, e o menino hoje está um touro. O Djavan levou ele pro Rock in Rio e cantou para ele. O garoto cantava as músicas do Djavan customizado. O Djavan entra no hospital, o garoto olha pro garoto e fala, vou chorar. E Djavan segura a mão dele e começa a cantar Oceano, de mão dada com ele. É para arrepiar, né? Ele foi tão legal, o Djavan foi tão bacana que eu peguei uma assinatura do menino e dei pro Djavan um autógrafo do Breno. Isso é legal, cara. Aliás, que eu acabei não te perguntando, mas você disse que está fazendo um mestrado para tentar comprovar, colocar isso... Começando. Porque, assim, há uma consequência, né? Sim.
inclusive física. Talvez As essas coisas que eu recuperações vejo, mas não tenham a consigo ver. medir. Eu quero Tá. medir agora com escalas de depressão, com escalas de interocepção, com escalas de melhoria de qualidade de vida, para que eu veja como essas pessoas melhoraram após o sonho. Logo depois do sonho, tem uma melhoria. Essa menina do paraquedas que a gente levou, nossa, Sabrina, na hora que ela aterrissou, ela estava que ela não conseguia falar. Primeiro que ela desceu, ela falou, ai, meu pai não pode ver isso, que eu falei tanto palavrão. E ela me pediu uma coisa que eu achei muito legal. Ela falou, se eu desmaiar, eu posso ir de novo? Porque ela estava com medo de desmaiar e não ter a sensação. Sim. Então ela desceu eufórica, que ela falou, gente, a gente é tão pequenininho, tem hora que a gente tem que se jogar e vai, e só vai. E na hora certa o paraquedas vai abrir. Quando passou um mês, eu perguntei para ela, como é que isso ficou para você? E ela falou assim, cara, eu tenho ido fazer, recidivou a doença dela, ela falou, tenho ido fazer quimioterapia e é um momento que eu não gosto muito. Então eu boto o rosto para fora do carro e aquele vento me lembra do momento que eu me joguei do avião. Nossa. E aquilo me dá uma alegria por dentro e eu vou lembrando disso. O que a gente quer é dar esse momento, no momento que você estiver numa quimioterapia, num procedimento com uma dor, que você lembre desse momento com muito carinho. E referência de vida, de que vale a pena É. e de que valeu já a pena. Isso vai te dando um gás, né? Vai O tempo todo. E deve ter uma química maravilhosa aí, né? Sensacional Muita coisa. que te anima, uma endorfina, sei lá. Dá. Né? Deve Um dar. arrepio, e engraçado que isso fica... Eu tinha uma diretora de assertividade, que é uma querida Gabriela, e ela falava, isso dá um gostinho que fica uns 2, 3 dias pra gente, assim, e fica. Que bom, né? Tem remédio melhor. Agora, falando em diretora, no site do Instituto Hope, tá lá, diretor de sonhos. Achei... Sou eu. Achei, assim, uma Toda a nomenclatura. diretoria é assim. Que Toda. demais. Eu tenho a diretora de pequenas causas. Por que pequenas causas? Porque ela é pediatra, ela traz causas pequenas. Perfeito. Eu tenho um diretor de éter, que é o capelão do INCA, 17 anos. Ele faz contato com o etéreo. Eu tenho um diretor de acontecimentos, Maria Alice Medina, que ela faz acontecer. Eu preciso contar, preciso falar com a Anitta lá. Pau, aparece a Anitta. Parece a Anitta. Eu tenho a diretora de momento que brota do meu lado quando eu preciso. E sabe que eu queria saber como que isso marca no seu dia a dia, assim? Porque eu imagino que o seu equilíbrio esteja muito na urgência, por um lado, para Sim. alguns casos, porque tá ali contando o tempo e às vezes é pouco. Por outro lado, nessa euforia até, nessa realização, nesse momento que até você citou aí, como é que é o nome? O momento mágico, que não é eureka, que é... Ah, é? Enfim, esse momento sublime que você vai falar, pronto, já valeu, né? E fica com esse sorriso aí. Como é que você faz? Por que você faz o que você faz hoje em dia, aliás, com tanta dificuldade? Você está falando aí que tem que pegar voluntário e tentar estabelecer estratégias aí para conseguir recursos, para fazer o site, para isso, para aquilo. Bom, isso é uma coisa que vicia a princípio, né? Essa sensação, você quer de novo, você quer de novo. Eu li uma vez uma história que eu me identifiquei muito esses caras que ficam fazendo essas coisas de salto, que vão perto da montanha, que volta e meia morre um. Você fala, cara, por que o cara faz um negócio desse? Porque ele tem dificuldade de ter emoção e aquilo dá uma emoção para ele que vicia. Eu acho que é mais ou menos isso a minha história. Esse troço me viciou. Eu quero ver esse sorriso, eu quero ver essa coisa no rosto do outro. Eu entendi que o rosto do outro é que me dá essa felicidade, essa motivação, esse propósito de vida. A gente só vive com propósito. Felicidade é feita de propósito, de pertencimento. A gente tem que pertencer a grupos e pertencer a esse grupo é muito legal. Porque tudo na vida é uma sintonia. A gente está aqui parado, está passando sintonia, está passando tudo que é som aqui. Sertanejo, rock, valsa. Se a gente tivesse um rádio, a gente sintonizaria aqui em rock. Legal, eu gosto, você gosta. E a gente vai se aproximar de gente que gosta de rock. Hoje eu me aproximo de gente que gosta de gente, que ama a gente, que ama ver esse sorriso, que tem essa doação, essa empatia. Legal. Então, pertencimento, propósito, isso dá uma transcendência. E aí você aprende a recontar a tua história. A recontar a história. A tua história te pertence. Você conta da forma que você quiser. Se eu olhar para trás, você perguntou o que eu fiz. Gente, eu já fiz de tudo. Dancei balé, dei curso de tiro, fiz escultura. Você dançou balé? Dancei balé. Fui tio Max na Noviça Rebelde e dancei na Corte da Cinderela. Olha isso. Dei instrução de tiro, criei cachorro, eu fiz muita coisa. Se eu olhar para trás e ver meu currículo, eu falo assim, cara, é um currículo de um surtado. Ou não. Eu posso contar minha história e falar assim, olha, eu sou um especialista em gente. Eu sou um cara que conhece muito do que dá errado.
Então, isso é que é importante. A gente está no finalzinho, só uma dúvida realmente. Por que hope? Porque quando eu pensei hope, eu logo imaginei, fiz a associação em inglês para esperança. E, na verdade, é com R, corda, né? rope. Corda, é rope. E aí eu queria te perguntar por que é uma corda, por que rope? Eu tenho um diretor de nada, que é um especialista, ele dá um workshop, uma oficina de nada com especialização em coisa alguma e noção de vácuo. E ele é um cara que ele fala muito sobre o nada. Eu gosto muito dele por isso. E eu falei, vamos pensar no nome. Ele falou, tem que estar ligado ao coração, tem que estar ligado à emoção, à cor. Qual é o prefixo de coração? Core. O que é core? Você acorda, você recorda, você concorda? Eu falei, corda é legal. Corda é bacana, mas tudo corda é feio, né? Como é que é em inglês? Rope. E ficou assim. E as pessoas acham que é por causa do meu nome, que é Roberto Pereira, Roberto Palmeira, sei lá. Não, é rope de corda, porque a corda salva, ela molda, ela junta, ela traz de volta. Corda tem um monte de... E ela é flexível. Então, eu achei que seria legal. E foi por isso. Na verdade, Joga a corda. Joga a corda para salvar o cara. Quem que segura essa corda? Na verdade, no mundo inteiro, o Instituto chama Ambulância do Desejo. E eu não chamo porque eu sou, desses 19 países, eu sou o mais pobre deles. Eu tenho desejo de ambulância. Não tem ambulância? Não tem ambulância. Gente, tem emprestada. Vamos fazer esse sonho aí, Vamos realizar. embora. Quem quiser, bota lá que a gente compra uma. Eu estou precisando. Maravilhoso. Roberto, de novo, quem quiser acessar para... Acesse o site, pode me ligar também, é 21 99 41 41 333. Meu número telefônico, não tem problema nenhum. Tem o já site. Vai assim. Porque aqui não tem edição, agora já foi. Nossa, minha namorada diz que eu sou oferecido, que eu sou facinho. Mas tem que ser facinho, não tem por que ficar tem um com essas objetivo coisas. aqui, né? Vai. E nas redes sociais? Redes sociais, Roberto.Palmeira e Instituto Rope com R, tudo junto. @Instituto Rope. Tudo nosso é institutorope.com.br. Conversei com o Roberto Palmeira, que é fundador do grupo Rope. Vou falar certinho para não ter confusão. E super obrigada, muito sucesso. E a gente agradece que essa ideia chegou aqui à capital paulista e que você não deixou essa coisa de só ficar no Rio de Janeiro por causa daquela belíssima praia que você tem em frente em casa, tá certo? Quero ver você falar, realizando um sonho. Vamos embora. Roberto, obrigada. Até a próxima, Obrigado viu? você. Bom, então, além do Roberto Palmeira, eu queria agradecer a você que ficou com a gente até agora e lembrar que o nosso papo pode ser visto no YouTube, pode ser ouvido nas plataformas de podcast, a sua escolha, e também dá para acompanhar a gente nas redes sociais, TikTok, Instagram, que mais? Tem Twitter, que a gente tem ali os trechinhos das nossas conversas aqui do Pauta e Prosa, uma produção do jornalismo da TV Gazeta. Muito obrigada a todos e até a próxima. Valeu!